Nesse vídeo eu vou te falar das principais coisas que você precisa saber para cuidar da imagem de um candidato nas redes sociais. Isso é muito importante porque se você errar em uma dessas dicas, você pode comprometer o mandato do candidato, como também pode comprometer a campanha desse candidato. Então vamos logo aí para o nosso conteúdo. A nossa primeira dica que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte, é você cuidar da identidade do candidato. É muito importante o candidato ter uma ótima identidade nas redes sociais, na sua presença online. Então, para isso acontecer, você precisa conhecer o candidato, conhecer o que ele defende, conhecer ali os seus valores, para que você possa transmitir isso para as pessoas em forma de storytelling ou narrativas. A gente vai comentar aí no vídeo algumas palavras complicadas, não se preocupa, tá? Então é o seguinte, por exemplo, você tem que alinhar, uma coisa também muito importante é que você tem que alinhar a identidade offline do candidato com a identidade dele online. A mesma identidade que é transmitida no virtual, na internet, tem que ser coerente com a imagem que é transmitida no offline. Ele não pode transmitir na internet uma pessoa amável e offline uma pessoa aí que bruta, que vai falando mal aí de todo mundo ou algo do gênero. Essas duas têm que estar alinhadas. Então é muito bom você conversar aí com o candidato sobre esse assunto, conversar também com a equipe do candidato, a equipe que você está trabalhando. Outra coisa muito importante que as pessoas esquecem é que você tem que conhecer o público-alvo do seu candidato. Tem que conhecer para quem o candidato fala. Quem são as pessoas que estão ali conectadas com o candidato. Não vai sair criando posts bonitos, vídeos bem produzidos, se você não sabe ainda quem são essas pessoas. Baseado nessas pessoas é que você vai criar o conteúdo para ser postado nas redes sociais. Vamos supor aí um exemplo. Digamos que o seu candidato, ele tem ali uma linha, uma identidade fazendeira, de um homem da roça, né? Um homem que cresceu ali, sempre está ali na luta, e de repente ele aparece na rede social aí, no Instagram, no Facebook, todo de terno e gravata, andando aí de carro, parecendo como se fosse ali, digamos assim, um empresário. Nada contra ambas as partes. Mas você percebeu aí que não ficou muito coerente? E quem é o público dele? Quem são as pessoas votantes? Isso aí é um caso aí para você pensar, tá? Bom, o primeiro passo para você trabalhar tudo isso é você construir as narrativas, contar histórias da vida pessoal do candidato, da trajetória dele política. Isso gera conexão para que as pessoas que vejam isso não pensem que ele caiu de paraquedas. Ah, de repente apareceu um candidato aí a um determinado cargo público. Quem é ele? De onde ele surgiu? Ei, ele era mesmo da minha cidade? Ele era mesmo da minha cidade? Eu nunca tinha visto falar dele. Esse tipo de comportamento que você tem que aí afastar. Lembre-se, é muito importante você gerar conexão com os seguidores, conexão com os leitores, e para isso você tem que trabalhar contando histórias e histórias coerentes. Trabalhe as mensagens-chave do seu candidato, o que ele defende, em formato aí de história, tá? Em formato de história. Os valores aí, a bandeira a qual ele mais batalha. Outra coisa muito importante é você cuidar da imagem do candidato. A imagem do candidato também é aí o seu dever. Por exemplo, quando ele vai tirar uma foto, aí por acaso a blusa está amarrotada, ou o microfone aqui está colocado de maneira errada, você vai lá, você conserta. Por acaso o cabelo está despenteado, você vai lá e dá um toque no candidato, porque isso é muito importante que ele seja bem visto e que ele apareça bem nas redes sociais, porque ali é o seu trabalho também, a imagem do candidato. Se o candidato for ruim, você, por sequência, também vai ruim. A oratória do candidato, você tem que cuidar da oratória dele. Algumas palavras que ele fala que
por acaso não consegue falar, se possível procure uma fonoaudióloga, uma profissional. Preste atenção à maneira com que ele fala, tá? Porque a maneira com que a gente fala, o tom a qual a gente pronuncia, a gente pode estar falando ali uma verdade, mas também isso machuca pessoas. Pessoas podem se sentir ofendidas porque você falou um pouco mais alto, coisa do tipo. Você tem que estar ali sempre orientando ali o candidato. Deixa eu dar uma olhadinha ali na minha colinha que está aqui na tela, tá? Para a gente não perder aqui o foco. Crie roteiros. Crie roteiros. Se ele vai gravar uma história, crie roteiro. Se ele vai gravar ali um Reels, um vídeo curto, uma apresentação, crie roteiro. Mesmo que ele não leia aquele roteiro, mas você pode fazer também em forma de tópico, para não perder ali a identidade do candidato. Você só separa, olha, você vai falar disso, disso e daquilo, e o candidato fala ali com as palavras dele. Isso é muito importante para poder não fugir do foco, não fugir da coerência. Tem candidatos que eles conseguem ler o texto que está aqui atrás da câmera sem a pessoa perceber que está lendo um texto. Tem outros que já não conseguem. Então, como o nosso tempo é curto, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e jogar tópicos, orientar ele da melhor forma aí. Vamos lá para o nosso outro tópico, a assessoria política do candidato. O candidato tem que trabalhar com uma boa equipe de assessoria de imprensa. Então, se você faz parte dessa equipe, meus parabéns. Se você não faz parte, aí você tem que se entrosar com essa equipe de assessoria para que vocês consigam trabalhar juntos, para que vocês consigam trabalhar junto e ter um melhor resultado. Outra coisa que eu vou passar aqui para vocês, que é muito importante, é você fazer aí uma especialização, um curso de gestão de crises. Gestão de crise, um plano de ação para, por acaso, alguma crise acontecer, algum determinado problema, você já ter ali pré-ponto a solução. Mesmo que você não use, é sempre bom você ter ali, como fala aqui no nosso Nordeste, no Piauí, a gente tem um plano B. Sempre deixa o plano B, o plano C ali guardado, ali, bem equipado, mesmo que você não use, para se precaver. Outra coisa bem importante que eu vejo que muitos candidatos aqui da minha região falham é na questão da gestão de respostas. Gestão de respostas não só em apresentações, como também, principalmente nas redes sociais. Guarde ali salvo na planilha do Excel, também no Instagram dá para deixar salvo isso, respostas pré-prontas. Respostas prontas para perguntas que vão se repetir. Por exemplo, quais as suas propostas para a juventude? Ao invés de você escrever tudo aquilo, você já ter guardado. Você que trabalha com ferramentas aí de automação, você sabe também que a gente pode colocar áudio. E áudio é muito bom, é mais familiarizador, dá a impressão que é o próprio candidato que está ali respondendo. Mas nós profissionais sabemos que muitas vezes é só um áudio gravado. Então sempre bom você ter essas respostas. Outra coisa que eu vou falar paralelo a isso também é na questão do seguinte: candidatos estejam interagindo aí com suas redes sociais, estejam atentos para responder nos comentários, não é só dar aquela curtida, viu? Para interagir com stories de algum eleitor, para poder gerar conexão, viu? Não é só postar e pronto, ali acabou. Eu sei que não tem tempo, então você vai ter que contratar uma pessoa para deixar só para essa parte. Nós aí que cuidamos da parte de imagem dos candidatos, a gente fica com essa parte também de resposta. Uma dica extra que eu vou dar para vocês é o seguinte: não dê número pessoal em campanha, não. É um número pessoal, é pessoal. Deixe um número reservado só para trabalhar na parte de trabalho, na parte de campanha, e se possível deixe um celular dedicado aí só para o pessoal dar a sua assessoria, para eles responder. E você caia no campo, vá para as ruas para poder pedir voto. Não é porque a gente trabalha o online que vamos deixar também o offline, que é muito importante. Outra coisa que não podemos deixar de falar é na questão aí da agenda do candidato. Dê uma olhada aí com a assessoria de imprensa, com a pessoa que cuida disso. Se não tem, converse diretamente com o candidato sobre a agenda dele em eventos de campanha, eventos fora de campanha, para você estar ali presente para poder fazer aí o material do candidato, a filmagem, as fotos. É muito importante você estar ali lado a lado com o candidato de uma maneira ali organizada. A gente não pode estar em todos os eventos, mas procure estar ali nos principais. Tire um tempo só para você editar os materiais. Procure ser produtivo, trabalhar aí a sua produtividade. E
A última dica que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: métricas. Trabalhem com relatório, trabalhem com métricas. Veja aí o comentário das pessoas sobre determinado post, o que estão comentando na rua sobre a imagem do candidato. Isso é muito importante. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas aí. Qualquer coisinha, meus contatos aí estão no comentário do vídeo.